Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de termometria. Nessa aula você aprenderá a aplicar a fórmula da variação de temperatura de escalas termométricas. Bons estudos. Antes resolveremos a atividade deixada na aula anterior. Em uma escala Fahrenheit houve uma variação de temperatura equivalente a 90 graus Fahrenheit. Qual foi a mudança equivalente na escala Celsius? A variação de temperatura lida na escala, o problema já deu. ΔTF, variação de temperatura Fahrenheit, igual a 90 graus Fahrenheit. A expressão que achamos na aula anterior, que determina a variação de temperatura sofrida entre as escalas termométricas, é dada aqui abaixo. Dessa expressão, vamos isolar a expressão que relaciona graus Fahrenheit e graus Celsius, ou seja, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Essa expressão, tirada dessa expressão geral, relaciona a temperatura Celsius com temperatura Fahrenheit. Basta substituir onde tem ΔTF, você substitui por 90 e faz a multiplicação cruzada. 9 vezes ΔTC é igual a 5 vezes 90, que dá 450. Quem está multiplicando o ΔTC é o 9. O 9 vem para baixo do 450, ou seja, fica no denominador. E o 450 fica no numerador. 450 dividido por 9 é igual a 50. Portanto, a variação de temperatura Celsius é igual a 50 graus Celsius, que é a mesma variação na temperatura Fahrenheit, que é igual a 90 graus Fahrenheit. Em uma escala Celsius, houve uma variação de temperatura equivalente a 20 graus Celsius. Qual foi a mudança equivalente na escala Fahrenheit? Você observa a variação de temperatura lida na escala, no caso 20 graus Celsius. Você aplica a expressão geral para determinação de variação de temperatura entre as escalas. Separa os termos que relacionam a escala Celsius e escala Fahrenheit, ou seja, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Basta substituir o ΔTC por 20. Onde tem ΔTC você vai colocar 20. E faz a multiplicação cruzada. Isola o ΔTF. ΔTF é igual a... Quem está multiplicando o ΔTF vem para o denominador e o 180 fica no numerador. 180 dividido por 5 é igual a 36. A variação de temperatura Fahrenheit é igual a 36 graus Fahrenheit, que equivale à variação da temperatura Celsius igual a 20 graus Celsius. Uma substância aumentou sua temperatura de 57 graus Celsius para 157 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura correspondente medida na escala Kelvin? Observe que aqui temos duas temperaturas, a temperatura final e a temperatura inicial. A variação de temperatura Celsius é igual à temperatura final, dado na escala Celsius, menos a temperatura inicial, dado na escala Celsius, que é igual a 157 menos 57 igual a 100 graus Celsius. Usamos a expressão da variação de temperatura sofrida entre as escalas termométricas. E daqui isolamos os termos que relacionam escala Kelvin de escala Celsius, ou seja, ΔTC sobre 5 igual a ΔTK sobre 5. Basta substituir ΔTC por 100. A expressão fica 100 sobre 5 igual a ΔTK sobre 5. Esses dois denominadores são comuns, você pode cortar. E a expressão fica ΔTK igual a 100 Kelvin. Observe que a variação de temperatura de 100 graus Celsius corresponde à variação de temperatura de 100 Kelvin, pois ambas as escalas são divididas em 100 partes iguais. Numa cidade, a temperatura anual mais baixa chegou a 30 graus Fahrenheit e a temperatura anual mais alta chegou a 90 graus Fahrenheit. Essa variação em temperatura corresponde a que mudança na escala Celsius, nessa cidade e nesse período? A variação de temperatura Fahrenheit é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, 90 Fahrenheit menos 30, equivale a 60 graus Fahrenheit. Da expressão que determina a variação de temperatura sofrida entre as escalas termométricas, nós isolamos os termos que relacionam temperatura Fahrenheit e temperatura Celsius, ou seja, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Basta substituir onde tem ΔTF, você coloca 60 e faz a multiplicação cruzada. 9 vezes ΔTC é igual a 5 vezes 60, que é igual a 300. Isole o ΔTC, que é 300 dividido por 9, que é aproximadamente igual a 33,33 graus Celsius. A variação da temperatura Celsius é aproximadamente igual a 33,33 graus Celsius, que é igual à variação da temperatura sofrida na escala Fahrenheit, ou seja, 60 graus Fahrenheit. Numa cidade, a temperatura anual mais baixa chegou a 23 graus Fahrenheit e a temperatura anual mais alta chegou a 86 graus Fahrenheit. Essa variação de temperatura corresponde a que mudança na escala Celsius, nessa cidade e nesse período? Aplicando o mesmo raciocínio da questão anterior, observe que aqui é dado duas temperaturas, a inicial e a final. Fazemos a diferença entre essas temperaturas. 86 menos 23 equivale a 63 graus Fahrenheit. Da relação que determina a variação de temperatura sofrida entre as escalas termométricas, isolamos
Isolamos os termos que relacionam temperatura Fahrenheit com temperatura Celsius, ou seja, ΔTc sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Substitua onde tem ΔTF, você coloca 63. Faz a multiplicação cruzada, dá 9 ΔTc, que é igual a 63 vezes 5, que equivale a 315. Isolando ΔTc, fazemos a divisão 315 por 9, que é igual a 35 graus Celsius. A variação da temperatura Celsius equivale a 35 graus Celsius, que equivale à variação da temperatura Fahrenheit, ou seja, 63 graus Fahrenheit. Atividade para a próxima aula. Nessa atividade você vai aplicar a mesma expressão estudada nesta aula. Faça no seu caderno, bom estudo. A Lua leva cerca de 27 dias para dar uma volta completa em torno do seu eixo. O dia de um lado da Lua dura cerca de 13 dias e meio, seguido por 13 noites e meia de escuridão. A temperatura da Lua na parte iluminada pelo Sol pode chegar a 123 graus Celsius, enquanto no lado escuro podem atingir menos 153 graus Celsius. Determine a variação de temperatura correspondente, medida tanto na escala Kelvin como na escala Fahrenheit. Você observa que a variação de temperatura sofrida entre as escalas Celsius é a temperatura final menos a temperatura inicial. Você faz o cálculo, faz a diferença entre essas duas temperaturas. Achando o ΔTc, você substitui nessa expressão e acha o ΔTk. Para achar a variação da temperatura Fahrenheit, você substitui onde tem ΔTc, você coloca o que você achou nessa equação, faz a multiplicação cruzada, depois isola ΔTF. Faça no seu caderno. Na próxima aula daremos continuidade neste estudo. Agora vamos fazer a leitura de um artigo científico intitulado Alcançada a temperatura abaixo do zero Kelvin, onde vão ser tratados os seguintes tópicos: além da escala Kelvin, calor absoluto, motor com eficiência maior que 100%, desafiando a gravidade e temperatura absoluta negativa. Bons estudos! Alcançada a temperatura abaixo do zero absoluto. Redação do site Inovação Tecnológica, 7 de janeiro de 2013. Devido à forma como a temperatura é definida, não há uma transição suave entre as temperaturas absolutas positivas e negativas. Tão logo a distribuição de energia é invertida, atinge-se um calor descomunal. Imagem UMU MPG Munique. Além da escala Kelvin, a escala de temperaturas absolutas, conhecida como escala Kelvin, é um dos conceitos centrais da física. Por definição, nada pode ser mais frio do que o zero absoluto, estabelecido em 0 Kelvin, ou menos 273,15 graus Celsius. Contudo, há muitos físicos sabem que, abaixo do zero absoluto, há todo um reino de temperaturas absolutas negativas. Em 2011, um grupo de físicos teóricos alemães demonstrou que, se não é possível passar suavemente pelo zero absoluto, como acontece na escala Celsius, é possível saltar pelo zero Kelvin e ir diretamente para esse reino ainda inexplorado. Agora, uma outra equipe alemã fez os experimentos e demonstrou na prática como ir abaixo do zero absoluto, e a realidade mostrou-se impressionante. Abaixo do quase inatingível frio absoluto estão algumas das temperaturas mais quentes já observadas no universo. O resultado terá largas implicações em várias áreas científicas, da física básica à cosmologia. Calor absoluto. Simon Brown e seus colegas da Universidade Ludwig Maximilian de Munique obtiveram a temperatura absoluta negativa movendo átomos em um gás ultrafrio. Na escala Kelvin normal das temperaturas absolutas positivas, a temperatura é proporcional à energia cinética média das partículas, mas nem todas as partículas têm a mesma energia. Há na verdade uma distribuição de energia, sendo os estados de baixa energia mais ocupados do que os estados de alta energia. Isto é conhecido como distribuição de Boltzmann. No caso das temperaturas Kelvin negativas, a distribuição é invertida, e os estados de alta energia são mais ocupados do que os estados de baixa energia. O resultado é um calor que se aproxima do estado mais quente que se pode obter quanto mais próximo a temperatura absoluta negativa estado zero absoluto. A inversão drástica dos estados de energia, uma distribuição de Boltzmann invertida, faz com que a temperatura sub-Kelvin não seja mais fria, mas incrivelmente quente. Ela é ainda mais quente do que qualquer temperatura positiva. A escala de temperatura simplesmente não vai ao infinito, ela salta para valores negativos, disse Ulrich Schneider, coordenador da equipe. Segundo o pesquisador, essa contradição é apenas aparente, e nasce da forma como a temperatura absoluta tem sido definida ao longo da história. O experimento abre a possibilidade de uma nova definição
variação da temperatura, o que pode fazer com que a contradição desapareça. Motor com eficiência maior que 100%. A matéria em temperaturas negativas absolutas pode ter consequências científicas e tecnológicas sem precedentes. Com um sistema robusto o suficiente, poderá ser possível criar motores a combustão com uma eficiência energética que supere os 100%. E isso não significa uma violação da lei de conservação de energia. Esse motor hipotético poderia não apenas absorver energia do meio quente, executando um trabalho como os motores normais, mas também extrair energia do meio mais frio, executando trabalho adicional. Sob temperaturas absolutamente positivas, o meio mais frio inevitavelmente se aquece, absorvendo uma parte da energia do meio mais quente, o que impõe um limite à eficiência do motor. Contudo, se o meio quente tiver uma temperatura absoluta negativa, é possível absorver energia dos dois meios simultaneamente. O trabalho realizado pelo motor será, portanto, maior do que a energia retirada apenas do meio quente. Sua eficiência será superior a 100%. O experimento pode ser comparado a esferas em uma superfície ondulada. Nas temperaturas positivas, esquerda, a maioria das esferas fica nos vales, em seu estado de energia mínimo, quase imóveis, uma distribuição de Boltzmann normal. Em uma temperatura infinita, centro, as esferas se distribuem uniformemente nos dois estados. Na temperatura absoluta negativa, direita, entretanto, a maioria das esferas vai para os picos, no limite superior de energia potencial e cinética. Os estados com energia total mais elevada ocorrem mais frequentemente. Uma distribuição de Boltzmann invertida, imagem, UMU, MPG, Munique, desafiando a gravidade. O experimento tem também um impacto direto para o campo da cosmologia, mais especificamente, sobre a energia escura, uma força ainda desconhecida que os cientistas usam para explicar a aceleração da expansão do universo. Com base apenas nas forças conhecidas, o universo deveria estar se contraindo devido à atração gravitacional entre todas as massas que o compõem. O experimento da temperatura absoluta negativa revelou um fenômeno que desafia a gravidade, agindo no sentido contrário, exatamente como se propõe que a energia escura faça. O experimento se baseia no fato de que os átomos no gás não se repelem uns aos outros, como nos gases normais. Na verdade, eles interagem de forma atrativa, ou seja, os átomos exercem uma pressão negativa. A nuvem de átomos tenderia naturalmente a se contrair, devendo colapsar, exatamente como em um universo onde apenas a gravidade estivesse atuando. Isso, contudo, não acontece justamente por causa da temperatura absoluta negativa, extremamente quente, e o gás não colapsa, exatamente como o nosso universo. Temperatura absoluta negativa. A inversão dos estados de energia das partículas em um sistema ultrafrio não pode ser realizada em um sistema natural como a água, por exemplo, porque o material teria que absorver uma quantidade infinita de energia. Mas a coisa é bem diferente quando se trabalha com um sistema no qual as partículas ou átomos tenham um limite superior de energia. Simon Brown trabalhou com um sistema artificial composto por cerca de 100.000 átomos em uma câmara de vácuo, o que os torna perfeitamente isolados do ambiente externo. Os átomos foram resfriados a uma temperatura de alguns bilionésimos de 1 Kelvin, uma das temperaturas mais frias que se consegue obter em laboratório. Os átomos no gás ultrafrio foram então capturados por armadilhas ópticas, feitas por feixes de raios laser e dispostos em uma matriz perfeitamente ordenada. Cada átomo pode mover-se do seu local na matriz óptica para o local vizinho por tunelamento, mas sem perder algo que é fundamental para o experimento. Ao contrário dos sistemas naturais, as partículas da matriz óptica possuem um limite superior de energia. Assim, a temperatura do sistema não depende apenas da energia cinética, mas da energia total das partículas, o que inclui as energias potencial e de interação, ambas igualmente com um limite superior impostas pelo experimento. Em condições normais, os átomos tenderiam a escapar da rede óptica, colapsando e aglomerando-se novamente em uma nuvem disforme, sugada para baixo pela gravidade. Mas os cientistas ajustaram a rede óptica para que fosse energeticamente mais favorável aos átomos permanecerem em suas posições ordenadas. Os cientistas então levaram os átomos até seu nível superior de energia total, materializando uma temperatura absoluta negativa de alguns bilionésimos menos Kelvin, em um sistema que se manteve estável. Fonte: http://www.inovations.org
inovação tecnológica com BR Notícias Notícia PHP artigo temperatura abaixo zero absoluto